Fluminense definiu um novo alvo no mercado da bola e uma proposta oficial já foi enviada pelo atleta. Falando em proposta, a gente tem novos detalhes da situação da negociação do Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, com o Fluminense. A gente vai falar um pouquinho sobre o Cauã Elias, falando sobre desejo de retornar ao Flusão e, claro, partida de hoje contra o Internacional pela Copa do Brasil. Temos a provável escalação do Flusão para comentar aqui com vocês. Muita coisa do Flu nesse vídeo aqui, desde já eu te convido a deixar o like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta a gente vai falar muito do Flusão. O Fluminense definiu um novo alvo no mercado da bola e já tem proposta oficial na mesa, de acordo com o jornalista Tom Bogert, que é especialista na MLS, na Liga dos Estados Unidos. O Fluminense fez uma proposta de 4 milhões de dólares, dá cerca de 22 milhões de reais, para contratar o atacante Santiago Moreno, do Portland Timbers, lá dos Estados Unidos. No entanto, a equipe estadunidense recusou essa proposta tricolor por considerar o valor baixo. O Fluminense, por sua vez, informação agora do GE, não desistiu da negociação e pretende sim aumentar a proposta para contar com o Santiago Moreno. Tanto o jogador quanto o clube têm o desejo de efetuar essa negociação até sexta-feira, agora, dia 1º de agosto. Então o Flusão mapeia aí esse atacante de 25 anos, colombiano, que joga nos Estados Unidos, como um principal alvo de contratação nessa janela. A gente sabe que até pela posição, o Fluminense não quer falar que tá buscando um substituto para o John Arias, mas pela posição é um cara para esse setor sim, tá? E aí a gente sabe que o Fluminense tentava bastante o Marino Inestrosa do Atlético Nacional, mas devido à alta pedida de valores da equipe colombiana, o Fluminense agora mirando outro colombiano, que é o Santiago Moreno, do Portland Timbers. Tem números muito bons lá na MLS. Temporada de 2024 dele, marcou 11 gols, deu 7 assistências. Números realmente bem relevantes desse jogador, que também atua pelo lado de campo. E aí vale rapidamente dar uma frisada aqui, né? A gente sabe que além do Santiago Moreno, e a gente estava falando também do Inestrosa, o Fluminense tem proposta na mesa pelo Vitinho, um jogador que aqui no Brasil sempre jogou como atacante de lado, mas também pode jogar por dentro como um meia, tem a capacidade de finalização e tudo mais. Estava no futebol saudita, está sem clube. O Fluminense fez uma proposta por ele, mas enfrenta uma concorrência muito forte, porque tem um outro clube da Arábia Saudita que fez uma proposta, de acordo com o GE, financeiramente muito relevante para o Vitinho, que pode atrapalhar o Flu a conseguir efetuar essa contratação. Mas surge aí novo alvo do Fluminense na janela. Fluminense hoje de quarta-feira, dia 30, quer fechar essa negociação até a sexta, dia 1º de agosto. Vale lembrar, a janela vai até o dia 2 de setembro. Tem tempo ainda, mas o Fluminense tem uma urgência muito grande, né, de ter essas peças finalmente disponíveis ali para o Renato Gaúcho, já que a gente está com 4 derrotas consecutivas, a gente precisa urgentemente voltar ao caminho das vitórias. E eu sempre bato essa tecla aqui nos vídeos, né? Ofensivamente, o Fluminense é um time que está muito mal. Já com o John Arias, a gente sofria na Copa do Mundo de Clubes para criar oportunidades de gol. Depois que o John Arias saiu, o que era ruim ficou insustentável. O Fluminense agora sequer consegue fazer gol. Fez um gol com o Samuel Xavier contra o São Paulo, o outro gol foi do Cano de pênalti, mas fora isso, o gol foi só lá na Copa do Mundo de Clubes. Então assim, a gente está sofrendo muito ofensivamente e é urgente, assim, eu enxergo como uma urgência Renato Gaúcho ter novas opções aí para o ataque. Um outro jogador que o Fluminense também está negociando é o atacante também, Lucas Ribeiro, meio atacante, armador, joga ali pelo lado direito, mas é um cara mais criativo. Ele joga atualmente no Mamelodi Sundowns, é brasileiro, tem 26 anos e o Flu já fez uma proposta oficial para contar com o atleta. O GE trouxe essa informação de que a proposta está na mesa da equipe da África do Sul para analisar e decidir se vai liberar ou não o jogador. Só que acontece, o próprio GE trouxe pra gente a informação de que existe um clube do Catar que também está interessado no jogador. E a sondagem inicial desse clube catariano agora se tornou uma proposta oficial que está sendo analisada tanto pelo Mamelodi quanto pelo Lucas Ribeiro. De acordo com o portal MSN, esse clube é o Qatar Sports Clube, que é uma equipe lá do futebol do Catar, e esse clube estaria interessado no Lucas Ribeiro. E aí existem dois cenários, tá? Marcelo Neves do GE traz isso pra gente.
Por um lado, o Lucas Ribeiro deseja atuar no Fluminense, ele entende que seria bacana para a carreira dele voltar ao Brasil. Ele nunca chegou a jogar profissionalmente aqui no Brasil, mas uma primeira oportunidade no clube do tamanho do Fluminense é algo que ele gostaria bastante de ter. Só que, por outro lado, tem os valores envolvidos ali na proposta do Catar. A gente sabe que o futebol do Catar, de todos os países ali do Oriente Médio, são países muito ricos, e o futebol de lá também é bem mais endinheirado que o brasileiro. Então são clubes que podem oferecer mais financeiramente falando do que o Fluminense, tanto para o Mamelodi, que é o clube que tem os direitos do Lucas Ribeiro hoje, quanto em termos de salário também. E isso, claro, pesa e pesa muito para qualquer jogador. Então, nesse momento, o Lucas Ribeiro também analisa essas duas propostas, assim como o Mamelodi. Não temos ainda informação se a equipe sul-africana aceitou a proposta do Fluminense, não sabemos, inclusive, detalhes de modelo dessa negociação, valores que o Fluminense pagaria, porque o Lucas Ribeiro tem contrato em vigor lá na África do Sul. Mas a proposta está na mesa aí do Mamelodi Sundowns para o Fluminense contar com o Lucas Ribeiro nesse segundo semestre. Quero, claro, saber de você, tricolor, ligadinho aqui na Central, sua opinião. Lucas Ribeiro e Santi Moreno seriam bons reforços para o Fluminense? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Beleza? Vamos falar então um pouquinho sobre o Cauã Elias, que deu uma entrevista ao GE e declarou ter o desejo de retornar ao Fluminense. Antes da gente falar sobre isso, deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral pra galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí assistindo, comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você está nos acompanhando. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, pro Chico de Doutor Severiano, no Rio Grande do Norte, pro da Mata de Petrópolis, pro Luiz de Campos dos Goytacazes e também pro Roque, lá de Araruama. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você tá nos acompanhando. Beleza? Quero falar um pouquinho do Cauã Elias agora. Ele deu uma entrevista exclusiva ao GE e falou sobre como está sendo sua adaptação ao Shakhtar Donetsk, ao futebol ucraniano, e também, claro, acabou falando sobre a passagem dele no Fluminense. Cauã Elias foi vendido muito jovem no começo desse ano de 2025 pelo Flu, um valor ali cerca de 17 milhões de euros. Ele que é um atleta formado pelo Fluminense e foi peça essencial na nossa luta contra o rebaixamento na temporada de 2024. Cauã Elias, para quem não lembra, usava a camisa 19 ano passado, mas no começo desse ano ele se tornou o novo camisa 9 do Flu. Só que esse período durou apenas 18 dias antes do Cauã Elias acabar ser vendido. E aí o Cauã falou, né, que ficou muito feliz de ser o camisa 9 do Fluminense, mesmo que por pouco tempo, era um sonho de infância dele, ele que sempre foi camisa 9 ao longo das categorias de base, finalmente conseguiu usar esse número do profissional, era algo que ele queria muito e conseguiu realizar. Ele exaltou o fato, né, de que por mais que tenha sido pouco tempo, ele tenha conseguido fazer ainda um golzinho com essa camisa do Flusão. E aí ele falou nessa declaração que espera poder um dia voltar ao Fluminense e usar a camisa 9 novamente. O Cauã rasgou elogios ao clube, demonstrou muita gratidão e reforçou que tem a vontade de retornar ao Flusão. Também falou um pouquinho sobre como foi essa situação da negociação dele para sair, porque, como eu disse, ele foi o atacante que usou a camisa 9 ali por 18 dias, né? Foi uma passagem relâmpago da camisa 9 pelas mãos do Cauã. E aí ele disse que não sabia de nada, né? Porque ele, de acordo com ele, essas informações de transferência e tudo mais, ele deixa com o empresário e com a família. Então, ele conta que ele falou com o Paulo Angione, que tinha o desejo de usar a camisa 9 e tudo mais, e aí ele pegou essa camisa. Foi até uma informação que a Central Fluminense trouxe, né, em primeira mão para vocês na época, e aí ele jogou, fez a estreia dele com a camisa número 9 contra o Maricá, e aí foi o jogo que ele faz o gol, se eu não me engano foi um gol de pênalti no final do jogo, ele não foi um gol no final do jogo, mas eu acho que foi de pênalti que o Cauã Elias fez. E ele, de acordo com ele, até aquele momento não tinha nada. E aí ele reforçou, né, que pede para o pai, avô, empresários manterem ele de fora de qualquer negociação, qualquer especulação, para ele ficar focado somente dentro de campo e ajudar a sua equipe, naquela altura, o Fluminense. E aí ele fala que depois de uma semana ali que ele ficou fora por conta de uma lesão no adutor, não estava treinando, acabou não jogando. Aí ele voltou a treinar, saiu do treino,
almoçou e o avô dele ligou para ele para conversar. Ele disse que ficou meio desconfiado, e aí quando chegou em casa, estava todo mundo ali reunido, com o empresário no telefone, e ele ficou sabendo ali da proposta, e foi algo muito rápido, né? 4, 5 dias depois, ele já estava indo para a Turquia fazer essa pré-temporada com a equipe do Shakhtar Donetsk. Então, a negociação, de acordo com ele, foi toda muito rápida pela venda do Cauã Elias para o Shakhtar. É um cara que tá fazendo muita falta, tá? Tinha uma parcela do torcedor do Fluminense pegava um pouco no pé dele e tudo mais, mas assim, ao meu ver, é um jogador que até hoje, né, ele é muito jovem, então era natural alguma oscilação, mas mesmo assim ele conseguiu entregar muito dentro de campo, fazendo gols importantes, e seria uma peça essencial no Fluminense. Hoje a gente tem uma carência, para mim, latente de centroavante. O Germancano tá numa fase terrível, aliás, não dá nem para dizer que é fase, né, porque essa fase já dura 1 ano e meio. Vive um momento terrível, o Germancano. O Everaldo, coitado, eu quero não ser maldoso aqui falando, mas a fase terrível do Everaldo é desde que ele subiu profissional, né, lá no Grêmio ainda, né, nunca teve uma fase boa na carreira, sempre foi um jogador, assim, bem aquém do nível do Fluminense, com todo o respeito falando aqui, e agora o Fluminense trouxe de volta o John Kennedy. John Kennedy esse que o Fluminense no final do ano passado entendeu que não era importante para o elenco, que não seria utilizado, e emprestou para o Pachuca do México. Jogou lá no Pachuca, chegou a ter um destaque rápido, mas perdeu espaço, perdeu a posição, e o Fluminense achou de bom tom pagar para trazer o John Kennedy de volta para cá. E é um cara que ainda não conseguiu assumir a posição de titular do Flu. Então são essas 3 opções de centroavante que a gente tem, e nenhuma delas assim, me inspira nenhuma confiança. Então o Cauã Elias, se tivesse aqui, com certeza seria o camisa 9 titular do Fluminense, seria titular desse time, seria uma peça importante agora nas mãos do Renato Gaúcho. Dificilmente o Cauã Elias volta tão cedo aí pro Brasil, tão cedo pro Fluminense, mas fica aí o registro. Ele falou que tem o desejo de voltar a jogar com a camisa tricolor e vestir novamente a nossa camisa 9. Vamos falar um pouquinho agora da escalação, da provável escalação do Fluminense para o jogo de hoje contra o Internacional. A gente falou em vídeo ontem aqui que o Roger Machado deve ter a ausência do Ener Valencia, atacante do Inter, que tá com um problema ali na perna, um trauma na perna esquerda, ficou de fora da relação contra o Vasco, também não deve ter condições de enfrentar o Fluminense. Por outro lado, o Flusão ainda tem 2 dúvidas muito importantes na lateral esquerda, isso porque René e Fuentes estão se recuperando de lesão. O René, o Vitor Lessa trouxe essa informação pra gente, teve uma lesão no calcanhar, parecida com aquela que o Thiago Silva teve no ano passado. E o Gabriel Fuentes sentiu um desgaste muscular após a derrota contra o Palmeiras no Maracanã, e o Renato Gaúcho, sua comissão técnica, optaram por poupá-lo do jogo contra o São Paulo para não correr o risco dele estourar, agravar uma lesão e a gente ficar sem os 2 laterais. A informação que o Vitor Lessa havia trazido para a gente é de que existe a expectativa de que tanto René quanto Gabriel Fuentes tenham condições de jogo para essa partida de hoje contra o Inter. Mas caso não tenham, o Renato Gaúcho levou lá para o Sul o lateral esquerdo Wagner do Sub-20, já tinha viajado contra o São Paulo, o time foi direto de São Paulo para Porto Alegre, o Wagner foi também. Mas vale frisar aqui, né? Wagner, René e Fuentes, nenhum dos 3 esteve no banco contra o São Paulo. René e Fuentes por conta de lesão e o Wagner por conta de opção técnica. Foi cortado ali do banco de reservas, algo que me surpreendeu, assim, porque tu levou um lateral esquerdo da base para compor ali o teu elenco, tu não tinha um lateral esquerdo disponível e nem assim ele foi relacionado. Tô nem falando de começar como titular, tô falando de ser relacionado. Nem assim o Renato Gaúcho relacionou no segundo tempo da partida. O Guga jogou como lateral esquerdo ali bastante tempo. Enfim, a provável escalação do Fluminense para esse jogo tem o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, e aí tem a dúvida da lateral esquerda, Gabriel Fuentes ou René, ver se eles têm condições de jogo. Existe também a possibilidade do Fluminense entrar, assim como fez contra o São Paulo, com 3 zagueiros e o Manuel jogar aí completando essa zaga. No meio campo, uma dúvida ainda entre Hércules e Bernal, mas mantendo 3 volantes. Hércules ou Bernal, Martinelli e Nonato. Lá na frente, a expectativa é que joguem Kevin Serna, Soteldo e o Germancano na referência. O Fluminense precisando voltar a vencer 4 derrotas consecutivas, precisa ganhar do Internacional, conseguir um bom resultado lá para encaminhar essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Noites de mata-mata no Beira-Rio, são ótimas as recordações do Fluminense, a gente lembra muito bem da semifinal da Copa Libertadores da América. Fica a expectativa, o desejo de que hoje isso se repita, o Fluminense consiga uma grande vitória lá no Sul. Torcedor tricolor,
Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora te convido a deixar aqui embaixo a sua opinião. Santi Moreno, Lucas Ribeiro, 2 jogadores que o Fluminense está tentando no mercado da bola. Seriam boas contratações? E como você escalaria o time do Flusão para derrotar o Internacional essa noite lá no Beira-Rio? Comenta aqui embaixo então para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.